Então, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente está aqui para discutir as reverberações da antologia Céu da Boca. Então, já tivemos aqui algumas contribuições da Rosângela, da Norma, e a gente está seguindo. Eu quero aproveitar isso que a Norma falou, né, que ela tem gostado de participar das antologias, para reforçar que na página 205 do livro, fala brevemente sobre a proposta da coleção Biblioterapia e tem aí uma lista dos títulos publicados até o momento. E a Norma Emiliano já tem 2 livros autorais, né? Quer dizer, ela tem mais, ela tem 3, só que o primeiro não foi fruto desse fomento, né? Eram conhecimentos que ela já tinha, eram elaborações que ela já tinha preparado. Então, tem o Pinceladas de Alma e a Poética do Viver. Então, ao longo dos anos, a gente tem percebido isso, né? Com muita alegria, que muitas vezes o povo que participa da antologia com 2, 3 páginas, depois parece que um bichinho morde, começa a gostar de brincar disso, e começa a ganhar coragem também de fazer os livros autorais, né? Assim, individuais. Então, vamos lá. Continuando a tessitura, fala, Norma. Não, eu assim, gostei porque eu fiquei também incluída nos livros da biblioterapia, né? Lá a coleção. A coleção. Então, isso também achei que foi muito, para mim, foi muito bom, muito gratificante, né? Estar mais uma vez inserida, né, nesse grupo, né? Legal. Bem-vinda, Ana Cristina Leonardo, Diana. Então, quando a gente escuta alguém dizendo, às vezes tem uma palavrinha que acorda um desejo de continuar a conversar. Alguém sentiu isso? Quer pegar a vez agora? Que silêncio, minha gente. Todo mundo tímido. Acho que eu vou parar de gravar. Fale, Regina. Boa noite a todas, muito feliz de estar aqui. Estão me vendo? Sim, vendo e ouvindo bem. Boa noite. Não, falar do meu livro, Meu Quintal, que hoje eu fiz uma live com a Lucy, foi muito, muito gratificante, gostei muito. E já estou pensando mesmo, Cris, em outro, porque o que eu tenho escrito aqui em Portugal, poesias em época de pandemia, eu acho que já dá um livro, viu? Acho que já vou pensando de ano que vem já publicar um outro livro. Já estou pensando nisso. Deus Maravilha, quiser. Parabéns. Obrigada. E tem também uma tendência, né? Hoje em dia tem uns livros pequenos que são muito simpáticos, né? Livros artesanais também. Então, sempre vale a pena organizar esteticamente esses escritos, né? O processo ele vale a pena. Eu tenho pensado nessa coisa do artesanal, é bem interessante, né? Sim, maravilhoso. Então, fale, Marta. Marta levantou a mão. Você falou do processo e eu ia falar do processo. Eu também, infelizmente, não tive tempo de ler os textos das colegas, estou dando uma olhada aqui, mas cada hora que eu abro uma coisa, eu digo, mas esse é maravilhoso. Aí folha mais um pouquinho, mas esse aqui também. Então, eu gostei do que a Rosângela falou. Eu também gosto muito desse processo individual, meio coletivo. Eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Não importa se alguém escreveu e alguém vai ler, e isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui falta não sei o quê. Eu acho que
Uma vez, quando eu comecei nessa coisa de escrever, eu conversando com um professor meu, que é meu mentor há anos, eu falei, mas eu não sou escritora. Aí ele falou, escritor é quem escreve. Escritor publicado é quem publica. Escritor de sucesso é quem vende muito. Então, você tem várias definições de escritor, né? Os meus textos, por exemplo, que eu publiquei, eu não escrevi para esse livro, que quando a Cris fez a chamada, eu fui catar em 500 milhões de cadernos que eu tenho e coisas anotadas assim, e achei esses dois, achei que se combinavam e mandei. Mas, assim, gostei de ter visto eles num outro lugar que não no meu caderno, gostei que algumas pessoas tiveram acesso a ele. Então, acho que esse processo é o mais legal de tudo. Assim, obrigada por ter dividido junto comigo esse livro tão importante, eu acho que para todo mundo, para quem já teve livro publicado, para quem foi publicado a primeira vez, para quem se deu, né, entrou nesse universo. Eu acho que realmente é um universo que, quando você é mordido, depois é difícil você sair. Obrigada, Marta. E cabe lembrar, né, que ele foi produzido e lançado no meio da pandemia, né? Então, eu sempre lembro de uma frase do editor, do Jean, que ele falava assim, daqui a 10 anos, né? Imagina assim, as pessoas pensando, caramba, como é que deve ter sido passar pela pandemia, né? Então, quando a gente para escrever nesse contexto, a gente está narrando a situação, o que a gente está passando por fora, por dentro. Então, é claro que nem todas as produções, eu acho que a diversidade é uma riqueza. Então, algumas produções falaram da pandemia, né? Da Ana Cristina Leonardo, da Célia Barros, tem algumas outras também. Outras não, outras foram extremamente poéticas, outras foram por outros caminhos da memória, né? Como foi a Márcia, homenageando aí uma saudade, né? Como foi também da Rosângela. Teve essa diversidade, mas teve esse retrato histórico do que a gente está passando. Cris, né? eu queria, quando eu estava falando, eu fui pegar aqui, ontem no nosso curso lá do estudo da biblioterapia, tinha aquele texto da Eliana Yunes, né? Que eu amei, e eu fiquei muito com um trechinho aqui do texto, porque ela fala da linguagem, da leitura. A leitura de textos alheios é uma estratégia para deixar aparecer o nosso texto, de vida, de valores, de interesses e de perspectivas. Ler é reconhecer seu discurso, entre outros, tocado por eles apesar da diferença. Eu acho que é um pouco isso, esse processo da gente aqui, né? O texto de uma faz aparecer o meu, né? E aí o meu texto faz aparecer o da outra. Eu achei que tinha muito a ver o texto de ontem com essa nossa conversinha agora, por isso que eu me lembrei, fui pegar aqui no meu caderno. Tá bom, obrigada. Fala, Ana Cristina. Teu microfone. Eu vi que já falaram dessa sinergia do grupo e eu queria voltar a isso. Eu sempre fui extremamente solitária escrevendo, e a cada processo em que eu buscava publicar, mais como se eu quisesse, vamos dizer assim, encaminhar essa minha voz a um destino outro que não minhas gavetas, entendeu? Era uma grande batalha, descobrir quem, como, aguardar muito tempo por uma resposta. E eu morei 5 anos nos Estados Unidos e sempre acompanho como a cultura americana é fascinante nesse sentido, né? Porque você tem uma editora que é quase a sua coach, que te pega pela mão, te estimula,
te dá ideias de viagens que você pode fazer para depois escrever sobre elas. E eu ficava assim, gente, que sonho que é isso, ter uma editora que te pega pela mão, acredita em você. Aí você vê muito em filme, né? Às vezes eles acham que o escritor está assim, com bloqueios, né? Aí tem filmes e filmes da editora que liga e tenta desbloquear o escritor, ou ver como é que ele vai se inspirar. E você sente que, ainda que numa relação 1 a 1, né, esse editor, coach, esse escritor, ele não está desamparado. A minha experiência de escrita, a vida inteira foi extremamente assim desamparada. E hoje tem encontrado esse grupo, para mim, e está vendo essa espontaneidade da escrita também, essa coisa menos sofrida, assim como eu acho que a biblioterapia mostra a leitura leve, fácil, sem altas interpretações, né, de cursos de letras e coisas, e que assim da satisfação, da fruição, do prazer. Eu também vejo que aqui se fomenta esse espaço para escrita leve, solta, espontânea. Não é que ela não seja trabalhada, mas eu vejo assim, sabe aquele bioma da floresta, com a imagem, estou com a Fabiana Correia aqui, a apresentação dela recente, essa ideia toda de bioma, né, que um está ali alimentando o outro. Eu tive alguma, não muita, mas poucas vivências fora, até poucas, porque foram muito sofridas, entendeu? De tentar publicar. E aí, de repente, você encontra um grupo assim, com você, Cris, liderando e puxando e incentivando, e isso, para mim, é mais que confortador. Eu me sinto... isso, é como se eu tivesse chegado num canteiro bom, sabe? Que fosse me dar as condições para continuar escrevendo, criando. Isso, Ai, a que voz se coisa expressando. boa. Esse é o título da antologia desse ano, né? Que vai se chamar Canteiros. E então, é muito Eu bom acho de ouvir. que, sim, pessoas como você e como o Jean, o editor do livro em si, você como essa mentora organizadora do grupo, acho que tinham que ser clonados, porque é o que falta, eu acho, aqui, entendeu? Em relação, é claro que eu contei filmes e a gente vê uma história muito romantizada em filmes, mas que é real, é outra cultura de edição, entendeu? É outra cultura de apoio ao escritor, eu acho. Muito obrigada. Que bom, Ana. Parabéns. Você sabe que eu sou fã da sua escrita. A Luciana levantou a mão, depois a Rosinha. É isso? Se eu não estiver vendo, pode acionar o microfone e falar, Cris, eu quero falar. Lembrando que aqui a gente está em casa, a regra é se sentir à vontade, tá bom? Então, fala, Lu. Oi, pessoal, boa noite. Então, a Cris falou, né, para a gente falar de algum momento do livro assim que tocou, né, o coração. Eu tenho muitos momentos aqui que me tocaram, mas eu queria falar de alguém que estivesse aqui. Aí eu estou aqui, né, procurando no livro e olhando os nominhos, porque a gente não conhece assim o rosto, né, de todo mundo. Mas nessa poesia Nômades da Ana Cristina me tocou muito, assim. Que fala também da pandemia, né? Principalmente essa última parte aqui, né? Quando ela fala assim, mas vejam lá, uns arrancam o pano do rosto, outros cantam e mais outros dançam. Chegou o amanhã. Sim, apertemos as mãos. Venham agora para o maior de todos os abraços. O meu sentimento foi que ela escreveu assim o sonho que todo mundo quer, né? Colocou em palavras assim aquilo a notícia que todo mundo quer dar, a notícia que todos querem ouvir. Me tocou demais assim.
e também a Rosângela, que falou primeiro, né, na poesia, no texto que ela fala da mãe dela, né, Alquimia Espanhola, deixa eu achar a Rosângela aqui. Teve uma frase, eu tenho um jeito estranho, assim, de ler. Eu gosto de identificar pequeníssimos momentos, assim. Então, eu faço uns recortes e eu estou trabalhando em cima disso, né? Como que eu posso, enfim, né, realizar o meu trabalho com essa pequena lupa. Eu descobri que eu tenho uma lupa mágica e ela me serve muito bem. Então, às vezes, o texto todo ele é muito bom, mas tem aquela frase, aquele parágrafo, assim, que... E o da Rosângela foi o seguinte, ela falando da mãe dela, né? Aos poucos fui percebendo que ela também se autotransformava. Toda vez que eu leio essa frase, parece que eu me autotransformo um bocadinho. Assim. Nossa, ela percebeu que a mãe fazia isso. Então, provavelmente, ela também faz. Nossa, eu sinto que eu também, às vezes, faço. Também é uma voz que nos dá voz, né? Como alguém falou, assim, quando a gente vê o outro escrevendo, a gente fala, meu Deus, eu tô aqui. Então, muito legal, muito legal. Eu não... Tem muito mais coisa, né? Então, é isso, por enquanto. Grata. Eu quero dizer, Luciana, que eu já percebi isso. Você tem uma escuta muito sensível. Você é um ser muito sensível. Então, eu quero iluminar o último trecho da sua contribuição, que está na página 92, que eu me vi nela também. Diz assim: hoje é o meu presente, onde eu sou eu e visto a minha própria voz, que só agora encontrei. Ufa! Parabéns e muito obrigada. E eu quero até agradecer aqui publicamente a Luciana, que ela fez uma leitura de uma revisora ortográfica, né? Porque os sacis fazem parte, mas esse ficou com muitos. E a gente conversou seriamente com o Jean, e ele realmente disse que ele teve que trocar a equipe, ele assumiu e disse que vai cuidar com muito critério dessa próxima edição, mas também a gente combinou que quem identificar os sacis, os erros ortográficos, pode mandar mensagem para as edições Cândido, né? E a gente está corrigindo os originais, porque quando for o momento de ter uma nova tiragem, já sai correto. Então, eu quero publicamente aqui agradecer a Luciana, porque ela tem olhos de águia. Então, Rosinha, diga lá. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou filha única e meus pais, eu nasci 11 anos depois de casada, então a diferença de idade era muito grande. Então eu tive uma infância solitária e a minha mãe estimulava muito que eu lesse. E eu comecei a gostar de escrever. Estudava num colégio de freiras muito bom e tinha aula de redação separado e sempre escrevi, mas assim uma coisa assim bem pessoal mesmo, nunca mostrei nada tal. Aí e assim veio ao longo da minha vida. Aí, quando eu tive a minha filha, ela, aos 9 anos, ela já falava que queria ser jornalista e nunca mudou. Então, ela ganhou vários concursos de redação tal, e eu estudava muito com ela, tal, ela gostava de ler também tal, e ela embrenhou. Hoje ela é profissional da área cultural, está escrevendo um livro pela Companhia das Letras, e ela me estimula muito. Quando a internet ficou assim mais acessível, mais era o que estava chegando, né, o de novo,
E eu escrevia e-mails para ela, porque às vezes ela estava fora, e ela falava assim: mãe, você não escreve e-mail, você escreve carta. Se bobear, você vai escrever um testamento. Mas eu sempre fui apaixonada, eu escrevia muita carta e gostava de receber aquele envelopezinho aéreo debaixo da porta e senti muita falta disso. Então, eu identifiquei com a Marta, é a Marta? Márcia? Marta. Quando ela falou que ela tinha muitos cadernos, muitas coisas, tal. Eu estava fazendo curso com a Cris e tinha escrito um dos textos, porque eu escrevi em prosa. E quando a Cris levantou semeou para a gente essa possibilidade, eu falei, quem sabe, né? Porque eu fui em alguns lançamentos das antologias e eu me apaixonei pelo trabalho da Cristiana desde a primeira vez que eu a conheci. Eu me sinto muito à vontade com ela em todos os segmentos que ela atua. Aí eu falei, quem sabe, né? Aí, só que quando eu vi pronto, começou a chegar perto, eu falei, gente, o meu trabalho está muito diferente de tudo que todo mundo fez. Não tem nada assim de biblioterapia, não tem um cuidado, não tem uma preocupação assim. É muito... Aí depois até falei com a Cris, porque no dia do lançamento eu estava muito nervosa para falar e eu disse assim, mas eu acho que ninguém entendeu a minha fala, que eu disse assim, depois dessa investida da Cristiana, de ter aceitado esse desafio, eu comecei a perceber que até minhas listas de supermercado eu ficava trabalhando. A lista da terapia, do hortifruti, eu ficava viajando. Eu falei, gente, que coisa boa! Então, cuidado com a palavra, né? Então, eu ainda acho, a Cristiana conversou comigo, falou que não era para mim me sentir assim, que eu estava achando meus trabalhos muito diferentes. Aí ela conversou muito comigo e eu continuo escrevendo alguma coisa, muito assim, eu tenho vontade de deixar para os meus 3 filhos as histórias da nossa família, porque hoje, com esse advento da internet, de smartphone, essas coisas, eu tenho ela, de menina, que conhece muito, mas os meninos é mais assim, é um outro universo. E eu queria que soubessem das nossas histórias, da família. Então, eu estou escrevendo para ficar uma coisa assim, bem doméstica mesmo, bem para deixar para eles. E tenho usado também do processo terapêutico para me escrever, porque eu estou me sentindo cada vez melhor, assim, mais solta, mais leve, mais... Ai, que bom. Você está quase voando, Rosinha. Está batendo as asinhas, olhando para cima. Se eu deixar, eu vou com Manuel de Barros, nas quintanices, vou embora. Está muito bem acompanhada. Mas é isso. Então, nessa vibração do que você falou, tem aqui no chat a Sônia que escreveu: me vejo também muito tímida e intimista para escrever, sinto medo. Então, minha gente, o primeiro trabalho é justamente com a autoestima, né? Quanta coisa a gente deixa de fazer, deixa de participar, porque a gente fica com aquele sentimento de menos-valia, que muitas vezes é herdado, vem de várias gerações, né? Então, num primeiro momento, é dar essa permissão. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode publicar,
é porque a gente fica achando, né, ou fica desejando que seja uma coisa que todo mundo vá valorizar, mas aqui, talvez esse seja o segredo da leveza, né, que a Ana Cristina falou, da biblioterapia. A nossa proposta é expressiva, é ter coragem de colocar a voz para fora das gavetas, como disse a Ana Cristina também, né? Então, de se colocar e de ser inacabado, né? Eu sempre falo que o nosso muso inspirador é o Quixote, é um cavaleiro errante. Nós somos errantes, é só errando que a gente sai do lugar. Então, cada antologia ela traz muitos aprendizados. A gente sempre fica pensando o que vai fazer de diferente da próxima vez. O ano passado foi um ano muito tumultuado para mim. Eu nunca imaginei que eu teria tanto trabalho como eu tive. E aí, quando eu pisquei e olhei para o céu da boca, eu falei assim, meu Deus, ele veio sem prefácio, veio sem alguém escrevendo a orelha. Como é que eu deixei passar isso? Né? Não tem nem assim, sei lá. Então, faltaram esses bordados que um livro traz e que são tão importantes. Então, já convidei gente para fazer o desse ano, já tem gente que já topou fazer o prefácio, fazer a orelha, enfim. A gente vai aprendendo, né? Então, a gente vai errando e vai a cada dia se editando, vamos dizer. A gente vai melhorando a cada experiência. Então, essa que é a proposta. Eu Então, queria pegar seu bonde aí, Cris. Então vai, Ana Margarida. Você falou da questão da autoestima, né? E escrever, para mim, nunca foi assim um hábito, embora tirasse nota 10 em redação, gostasse, lia muito, essa coisa toda, mas eu era casada com um poeta, então eu era a que rodava o mimeógrafo e vendia os livros na porta dos cinemas e teatros do Rio. Nós somos da geração mimeógrafo, nós fazíamos livros artesanais, éramos um grupo de poetas, eu convivia com eles olhando assim de esguelha, achando aquilo tudo maravilhoso, aquele mundo da escrita, da arte, mas eu era muito... Você tinha que escrever sobre isso, porque isso é muito bonito. Mas eu era muito do operacional. Um dia eu comecei a escrever coisas assim meio aleatórias, e quando eu fiz o curso com você, é como se assim eu tive um despertar mesmo, né, dessa coisa de que era possível escrever sem essa pretensão de ser uma escrita. Já acho que é uma escrita de sucesso. Se escritora é quem escreve, eu me acho uma escritora de sucesso. Porque quando eu escrevo, é como se eu tivesse um orgasmo. Eu fico assim, em estado de graça, entendeu? Só que, assim, é necessário ter porque escrever assim aos trancos, né? aos orgasmos, ao sabor dos orgasmos, é uma coisa que você pode ter uma grande produção ou não, né? Mas escrever é uma rotina. Mas eu fico muito satisfeita quando eu escrevo e gostei muito do que eu sempre coloquei nas 2 antologias que eu participei. E gosto muito dessa coisa de estar aqui junto. E hoje eu vim, não estava assim muito a falar assim, ai, gente, está esquisito o dia hoje. Ai, mas eu vou para ficar junto das pessoas. E aí eu abri aqui eu acho legal ler, né, o que as pessoas escreveram assim. Eu nem sei se a Tiene Decast está aí. Eu acho que não, mas pode ler que de repente ela vê depois. Mas assim, fala tanto desse sentimento que eu vim buscar. Elas, mulheres são árvores. Num vasto e intrigante encontro de caminhos, as árvores se abraçam, conectando suas raízes. Silenciosamente, elas vão formando uma trama de parceria subterrânea, fazendo nascer a irmandade através de suas conversas
comprometidas com trocas de nutrientes, informação e cuidado. Olhando só por cima, elas nos dão a impressão de que vivem em seus mundos individuais e isolados, mas esta é a grande ilusão que as protege. Debaixo e por dentro da Mãe da Terra, as árvores são compassivamente unidas, atentas e solidárias às necessidades umas das outras. Não há a menor dúvida. Mulheres são árvores. Eu acho que eu achei nesse texto que eu vim buscar e nessa companhia aqui de vocês. Obrigada, gente. Maravilha, realmente é uma linda metáfora, muito apropriada, né? Que bom, maravilha. Então, minha gente, quem quer dar o fim? No dia do lançamento, eu apresentei assim, uma frase de cada autor. Vocês gostariam de ver isso? Sim? Então, eu vou puxar, depois a gente continua aqui o fio de cross. Então, vamos lá. Céu da boca. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Então, vamos lá. Escrever é rodear abismos, enganar vertigens. Ana Cristina Leonardos. Escrevo e o sangue estanca. Recomponho-me. Recolho os pedaços da minha língua. Construo mais um vitral. Ana Laura Valério. Me reinventei tantas vezes que me tornei eu mesma. Ana Margarida Pereira. Estamos muito felizes em ficar onde você nos espeta. Ana Maria Azevedo. A menina da foto preto e branco não precisa mais posar. Ana Santinho Soares. Cotidianamente, eu recomeço. Ângela Pupim. Já vinham sons de alegria lá do alpendre, nos braços abertos e nos sorrisos largos. Carmen Luísa Barros. Informações duras demais não casam bem com o isolamento. Célia Barros. Entre prosas e poesias, me vejo grande, pequena, forte, presença e ausência. Cristiane Bueno. O que já foi prisão, hoje é lar. Cristina Lobato. Me limito a servir de espelho e refúgio para que aqueles corpos gasosos, explosivos, macios, sangrentos e ásperos se olhem e se descortinem. Dani Schubnel. Por todos os cantos, eu canto. Débora Rosa. É difícil ignorar uma coisa tão decidida. Não tive outra escolha senão aceitar e me entregar. Denise Lopes. O silêncio se tornou um amigo íntimo que a escutava no mais profundo de si. Dionéia Tosse. Escrevo porque sou faminta, carente, ardente. Preciso e quero aquietar a dor, o vazio e a devastadora solidão. Edith Chacon. Beatriz precisava descobrir como chegar às estrelas. E criança, quando cisma de corpo inteiro, não só chega no céu, como vira o próprio azul. Eduarda Bandeira. Somos uma só estrela de 7 pontas, revelando a força do feminino ancestral, simbólico e real, de ternura e fúria na poesia do viver. Essa é uma construção coletiva, né, do Escrevinhar Rua na Rua das Estrelas, da Ângela, Jeane, Inês, Monique, Norma, Regina
e Vera. Estava partida, confundida, adormecida, quando esta frase me despertou como a luz do sol da manhã entrando pela janela. Graciela Porto. Com você aprendi a sentir o vento, a entender de espera, a gritar para dentro, a ler olhares, a relevar, a usar estratégias mágicas. Elo Vilas. A dança da água em coreografias sinuosas entre as pedras, ora suave, ora ágil pela correnteza, me enchia de mágico encantamento. Liana Montagner. Minha janela de inspiração está entreaberta, só respirando sem criar. Lourdes Maria. Porque um dia do teu ventre chega a hora de nascer. Luciana Elbaine. Hoje é o meu presente, onde eu sou eu e visto a minha própria voz, que só agora encontrei. Luciana Zoccoli. Gosto de achar coisas esquecidas. Luiz Gavri, desculpa. Apenas ao pôr do sol nos é dado a enxergar. Magda Usa. Um olhar pelas frestas, atenta à vida que brota quando se olha além das janelas. Marcela Barcelos. Sua presença marcante vive em um espaço sagrado dentro do meu coração. Márcia Rodrigues. As mãos que teciam agora escrevem, rabiscam. Há que silenciar entre os versos. Marta Escodro. Venham, venham, está aberta uma nova era. Monique Brito. Renovadas energias tecem com as palavras um entoado poema costurado no amor do si mesmo. Norma Emiliano. Suas mãos são farol, como raios solares, vão a todos os lugares, passeiam por aclives e declives. Norma Schwab. Abri a porta e parti. Coração festeiro, só para ti. Regina Brunhosa. Não vou participar da live. Estou me conectando com a vida. Regina Dias. Essa frase me acompanhou a pandemia toda. Lentamente começo a adentrar suas águas. Dobro os joelhos e meus olhos se molham de dentro para fora. Me deixo embalar pelas ondas. Renata Moerbeck. Festança tradicional, quando toda a família se reunia para abraçar e tomar a bênção. Rosa Maria Filgueiras. Talvez a alegria venha do fato de ser possível acolher a vida com seus desentendimentos, desencontros, decepções, frustrações, poder, enfim, aceitar a vida em seu movimento, sem as expectativas de perfeição. Rosane Vaz. Muitas fêmeas não criam asas, jamais saem de casa, ficam o tempo todo encasuladas. Rosângela Laranja. Feito para proteger, cuidar. Quando desatado, livre e pleno, enriqueci os espaços com sua beleza acetinada. Rosângela Travassos. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair pela garganta. Sandra Moura. Meu quintal era assim, um ninho para mim. Sandra Barros. Em mim habitam muitas. Em que momento a alma faz a transição de uma face para outra?
Solange Rabelo. Ventos em desatino, melhor caminho nos direcionou. Sônia Regina Novaes. Um instante, só um, e o silêncio se perfuma de suspiros. Susana Zimmer. Em silêncio, diminuí os ruídos do mundo, pois sabia que era fundamental sentar-se dentro de si mesma para ouvir melhor. Tatiana Deconto. Aprendi que escrever exige desprendimento, aventura na possibilidade de errar, ser criticado, ninguém gostar. Exige desnudar a alma. Taline Leivor. Tropeço em alguns passos frouxos, mas insisto no anseio de me manter de pé e atravessar aquela porta. Tiene Decais. Ser forte o tempo todo cansa. Estou recebendo colos. Val Santos. Bordo pelo avesso. No céu da minha boca existem estrelas fixas. Valéria Coutinho. Voei bem alto, alegre, pensando em como era bom confirmar que a magia das fadas existe, mesmo sem fadas. Ninguém é perfeito, menos ainda os deuses. Vera Lúcia Santana. Existe tanta vida na vida, tanto mundo no mundo, tanta vida no mundo e tanto mundo na vida? É ou não é uma coisa? Verônica Falcão. E assim a gente fez uma degustação, né, de algumas frases. Então vamos lá, está aí aberto a quem tiver com vontade de contar alguma coisa. Temos aqui várias pessoas que são convidadas de outras pessoas. Se quiserem falar como é que foi, se leram o livro, fiquem à vontade. Carolina? Cris, Márcia, fale, Márcia. Seguinte, eu li aqui nesse livro, no nosso, né, no Céu da Boca, uma poesia da Dioneia, ela está aí? Eu acho que não. Eu marquei no livro. Mas fala porque ela vai ouvir, né? Que vai estar gravado. Eu confesso que eu não li o livro todo, porque quando foi o lançamento desse livro, eu sofri um acidente e passei por um processo bem difícil que está durando até hoje, então eu não li muito, mas eu li algumas partes e essa poesia me chamou muito a atenção. É o seguinte, chama-se Quando, no amargo sabor do hoje, na presença infinita do fim, a vida se renova e implora o gosto infinito do agora. Janelas apontam saudades, memórias escavam tesouros, olhos mastigam avessos, almas brilham recomeços. Chuvas silenciam o depois, mãos suspiram esperas, corpos devoram o tudo, pele amarga quimeras. Eu achei linda essa poesia. A aurora salga ausências, ouvidos calam silêncios, pés lambem futuros, corpos gritam movimento. Hoje explodem sabores, delicadas pitadas de enfim, sutis aromas de sempre, inefável banquete de sims. Era isso que eu queria falar, eu achei essa poesia muito bonita. Maravilha. Fale, Cristina Fernandes, vai falar? Você já está ligado, pode falar. Na verdade, eu bati palmas, achei lindo também. Eu estou encantada com esse encontro. Estou muito emocionada. É uma coisa que eu gosto muito. E até foi sem querer, a Roberta tinha me dado o toque, eu nem sabia como era o formato, né? Ela falou que tem o encontro também aos sábados, né? E teria esse de hoje. Eu aproveitei para vir que ainda vou ter uma aula de biodança que começa às 7, talvez tenha que sair um pouco antes. Mas eu estou emocionada, é muito bonito, muito lindo.
E por coincidência, eu fiz um livro também na pandemia, entendeu? O nome é Poesias Meditativas, e os livros chegaram no Rio de Janeiro. Eu estou em Miguel Pereira, morando aqui longe, um pouquinho longe, para poder ficar mais resguardada, né? E aí os livros chegaram, já tem 15 dias lá no Recreio dos Bandeirantes, e eu ainda não tive acesso, não sei nem como é que eles estão. Eu fiz uma propaganda para os meus amigos e todo mundo, onde é que tem, onde é que compra, onde é que está, e nem eu vi ainda. Mas eu estou assim... Livro é que nem filho, né? Você está falando Isso, assim, eu estou aqui, meus filhos estão lá. Está lá, eu não vi, eu nem conheço. A moça da editora perguntou, gostou? Você não sei, eu não vi, não está nem aqui. Né? Mas é a onda, que bom, a onda é essa. Cristina, Estou feliz parabéns. de estar aqui, muito feliz, emocionada, com tanta coisa linda, muito lindo, muito. Que bom. Obrigada. E para quem já viveu, né, assim, quando a gente pode ter um encontro presencial, é a grande celebração, né? Porque aí a gente fica num nível de alegria, de afeto, né? A gente celebra, faz dança circular, e tira foto, e faz brinde, a gente fica num nível de alegria, porque também quem a gente convida e comparece são pessoas que vibram por você, sabe? Então, você fortalece uma rede de apoio, de afeto, que enche o teu reservatório de amor e você sai transbordando, fazendo várias outras coisas, né? Então, tem um efeito, assim, muito importante da gente sentir que pertence, que é amado, mesmo sendo inacabado, né? Tem gente, como diz a Marta, tem sempre aqueles amigos que estão dispostos a entrar na canoa furada. E é bonito, assim, que essa canoa, né? A primeira antologia foi lá em 2015, o Gavetas Acesas, e tinham 16, 17 participantes. Até a Ana Soares, que está aqui, ela fez a aquarela da capa, né? E aí, a cada ano, aumenta a quantidade, né? Então, essa foi a 6ª antologia e foram mais 50 pessoas. Não é bonito isso? Então, Cristina já está convidada. Pode sim. Não, que eu fui a pessoa que participei desde a primeira antologia, né? Com um poemazinha bem singelo, coisa e tal, com aquele medo, né? de publicar. E você vê como você, ao passar dos anos, você vai melhorando a sua escrita, assim, categoricamente. É uma coisa incrível, né? Então, você vê como você produz, que escrever realmente é um exercício, né? E eu fico muito feliz com a antologia, realmente é aquilo que a Ana falou. Você não tem um não do seu editor, né? Você publica sem dizer... E quantos escritores, bons escritores, tiveram na sua vida um não dos editores, né? Escritores famosos hoje em dia, e dão esse depoimento. E a gente não, né? A gente não tem essa coisa do não vou publicar a sua obra. Então, isso motiva você cada vez mais a escrever. É isso. Maravilha, Regina. Fala aí, Luciana. Tem alguém que não falou ainda, quer falar? Eu levantei a mão, mas também não quero... Não, acho que a Margarida vai falar, mas... Eu quero falar outra poesia, porque eu acho que é bom isso. Mas Luciana pode ir. Tá, então fala a Luciana primeiro, depois a Margarida lê a poesia. Eu senti a mesma coisa da Margarida. A fala da Cris me lembrou uma poesia, disso da gente estar inacabado, né? Desse medo, será que vai estar bom? Será que vão gostar? Né? Me lembrou uma poesia da Taline Lavor, está lá na página 170. Posso ler? Os caminhos e o GPS. Por favor. Disseram que tinha o certo e o errado, que tudo deve ser feito na forma certa, do jeitinho certo. Receitas para o bolo, com ingredientes e exatas proporções, na medida certa de cada, com observância da sequência prescrita e forno pré-aquecido na temperatura adequada. Para escrever também.
Inventaram o jeito certo, o gênero, a forma, a métrica, a gramática e o tema. Quem escreve em verso é poeta. Quem se delineia em narrativas curtas, contista. Quem fala do cotidiano, cronista. É o certo. Depois aprendi que escrever exige desprendimento, aventura na possibilidade de errar, ser criticado, ninguém gostar. Exige desnudar a alma, acessar infâncias e entregar-se ao e no processo. Acertar todo mundo quer, mas erramos. Todos erramos. E erraremos porque faz parte do humano. Misturo tudo na mesma sopa. Poesia com prosa, crônica com conto, memórias com imaginações, invento palavras novas, coloco pontos onde o certo seria vírgula. Meu marido tem o caminho certo para cada lugar. Em cada restaurante, o pedido certo. Na mesa certa, atendida pelo garçom certo. No cardápio, quero provar a novidade. Quando erro, gentilmente, tomo metade do pedido dele, que é o certo. Ele não gosta dessa parte. Bolo, nunca consegui aprender. Eu amei essa poesia, que ela tá cheia de estrelinhas. Página 170, Os Caminhos do GPS. E bem rapidinho aqui falar duas frases de uma poesia da Márcia Rodrigues, que eu acho que é a mesma Márcia que estava falando aí agora há pouquinho, né? Uma poesia chamada Casa de Vó, que é uma delicinha também, tá lá na página 105. Ela fala da avó, né? Aprendi com minha avó o amor e o cuidado com as plantas. Também tenho minha tesoura de contornos. Eu amei essa tesoura de contornos aqui, eu já catei ela para mim também, que eu tô precisando muito certinha, tô precisando cortar umas coisas. E para terminar ali, para passar para Ana Margarida, primeiro que eu adorei que ela se intitula Artivista. Eu já copiei e colei isso aí para mim. Eu amei, falei, gente, como eu não tinha pensado nisso antes? Artivista sou, é isso aí. Fica à vontade. Ai, grata, eu vou sempre honrar a fonte. Na página 17, ela tem ali, né, as narrativas para despertar gente grande, e tem um fragmento que fala assim: na minha janela cabe a lua inteira, no meu peito um sentimento que não sei o nome, não está cabendo hoje. Eu já senti isso tantas vezes, e foi a primeira vez que eu vi isso escrito. Muito legal, gratidão. Ai, que lindo. Antes de passar a palavra para... Fala, Ana Margarida. Esse dia dessa poesia, desse fragmento, né? Ou sei lá, fragmentos poéticos, tinha uma lua enorme entrando na minha janela. Eu queria ter posto essa foto no livro, mas não dava, né? Eu queria ler uma poesia aqui para gente do livro. Ela é da Regina Dias. Tá, depois de você vai ser Ana Soares. Vai lá, vai lá. Lá fora. Pedi para a TV calar a boca, tirei as notificações do celular. Quero silêncio. Uma das coisas boas deste período, o silêncio. O ar está mais leve, estou só. Tenho que cuidar de mim, só de mim. O dia acorda antes do sol. Meditação, respiração profunda, alguns exercícios. O sol chega, reverencio. Tudo brilha. Café preto ou chá verde? Grande decisão do dia sem pressa. A pequena horta do quintal mostra ao que veio. Colho o almoço. Hora de ir para o tear. Bordo poesias. Pego o ukulele. Ensaio o canto, me sinto a pequena deusa havaiana. O telefone toca, traz a realidade para dentro da casa. Sim, estou bem. Não vou participar da live. Estou me conectando com a vida. Não enlouqueci. Acho mesmo que nunca estive tão lúcida. O sol se põe. O vento frio traz a manta e aconchego. Hora da sopa quentinha, de agradecer a Deus, fechar a luz, os olhos, dormir em paz. Caos, pandemia, lá fora, só fora. Porque, gente, se a gente não tiver um momento desses, que seja, não sei tocar o ukulele, mas sei fazer um chá preto.
sem colher uma pequena alface na horta, entendeu? Posso olhar para o céu, porque senão a gente não aguenta. Ou posso vir a esse encontro, que foi o que eu vim. Eu vim em busca de alimento, entende? Eu vim em busca disso, desse momento que a Regina Dias explicita tão claramente que são os momentos que a gente precisa em meio ao caos que a gente está vivendo. Muita gratidão por essa inspiração. Que bom, Ana. Diga, Ana Soares. Gente, eu estou aqui, eu estava precisando tanto disso, vocês não imaginam. É assim maravilhoso esse encontro, ouvir cada um. Mas o que vocês falaram, eu fui aqui e falei assim, nossa, mas que lindo. Foi um despertar, né? Assim, a gente tem passado uns momentos tão pesados, tão difíceis, e eu venho há algum tempo que eu não tenho participado, né? O mês passado eu não participei do círculo, então hoje está sendo assim uma injeção de energia, muito bom mesmo, muito gratidão a todas, tá? A Cris, eu ainda não publiquei livro, né, Cris, mas eu estou participando aí desse processo, estou que nem a Regina Brunhosa, desde o primeiro livro que eu participo das antologias, e comecei a escrever agora o blog, mas ainda não contei para ninguém. É um processo, é um processo. É um processo. Então, assim, eu estou pegando... Nome, eu depois escreve no chat aí o nome. Pode passar o nome. Mas eu ainda estou com medo. Peraí. Não, mas mostra só pra gente. Mostra pra gente, eu quero. Então, eu comecei a botar... E aí eu começo o blog exatamente colocando... eu começo assim começa a minha história com a escrita. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha história e como aconteceu o meu processo de despertar para a escrita, né? Então, eu coloco que desde pequena eu sempre gostei de ler, mas nunca... Só escrevia um pouquinho de cartas, desabafos, mas nunca... E a minha escrita sempre foi muito técnica, né? Muito ligada a texto técnico relacionado à medicina, né? Então, eu sentia sempre que faltava algo. E quando eu conheci a Cristiana, que eu tenho a data até hoje, foi no dia 8 de novembro de 2014, ela me falou de uma tal de biblioterapia que eu não sabia o que era. E aí, no intervalo da palestra, assim que ela acabou a palestra, eu fui lá, comprei aquele livro e botei na minha cabeceira, comecei a ler, comecei a marcar. E eu acho que foi aí o grande despertar da minha escrita, né? Então, eu já em 2015, eu já participei da primeira antologia de Gavetas Acesas, e assim, eu acho que a Cris foi a minha grande fada, né? Eu falo isso para ela, que ela despertou, então, em mim essa coisa que estava, né? E ainda não... Então, eu estou nessa fase, assim, de... eu estou ainda semeando, sabe? Eu estou juntando as coisas, eu agora já consigo botar isso no blog, né? Contando essa minha história, contando como foi esse meu despertar. Todas as minhas produções eu estou colocando no blog das antologias, com as capas dos livros, né? Para as pessoas conhecerem também esse processo. E coloquei as minhas referências, né? Que a Cris falou muito nisso. Escreve um caderno de bordo, né? E um caderno de bordo, eu falei assim, gente, eu acho que o blog é um caderno de bordo, né? Então, no blog eu fui escrevendo todo esse processo e como eu participo, as minhas participações nos livros, né? Nas antologias. E estou assim, semeando, né? Não estou preocupada com colheita, não, tá? Mas ainda acho assim,
ainda não fiz essa coisa de divulgar o nome. Vou chegar lá, tá? É Mas eu estou interessante. no processo. Obrigada, Ana. É interessante que a Ana Margarida leu a Etienne Descartes, que fala que nós somos árvores, né? E eu sinto, sinceramente, como na biodiversidade que tem na natureza, nós somos parte dela, então, assim, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, e é importantíssimo respeitar isso, sabe? Então, se alguém quiser acelerar o processo de uma lagarta se transformar em borboleta, se ela romper com o casulo achando que está ajudando, não está ajudando, não está respeitando o tempo necessário de transformação. Cada pessoa é uma caixa preta, a gente nunca sabe as histórias guardadas, as histórias herdadas, isso tudo influencia. Mas a beleza, né, como vários já falaram, é dessa partilha, é desse encontro. Você vê que tem um pedaço nosso na fala de cada uma, e a gente vai se fortalecendo, né? Vai se inspirando. Olha lá, ela cheia de medo foi e publicou. Então, assim, as mais tímidas, né? São as que são mais observadoras, que são mais profundas. Então, quando alguma coisa sai, é um presente. Mesmo que leve uma vida inteira para sair, né? A nossa grande musa inspiradora é a Cora Coralina, que começou a publicar lá pelos 70 anos. Aos 90, estou para a academia lá de letras, né? Então, assim, não tem para as almas essa coisa de quando não existe. O negócio é um movimento. Então, se o movimento está acontecendo, mesmo que não esteja na vitrine, está tudo certo. Fala, Marta. E só antes de passar para a Marta, a gente chegou a fazer círculos de biblioterapia com as escritas da Ana, que são belíssimas, mesmo que o livro ainda não exista, né? Mas a escrita já está aí, está também espalhada nas antologias, e ela partiu também para outras produções. E ela é médica cardiologista explorando as linguagens da arte. Então, minha reverência. Diga, Marta. Não, eu só queria anotar, assim, reforçar uma coisa que eu estou ouvindo. Eu estou cansada, então eu estou com uma atenção assim, meio flutuante. Mas eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui, 21, a contar comigo. Eu acho que eu ouvi todas acho que falaram, fora as que não se manifestaram, todas que falaram, em algum momento da fala, disseram assim, era isso que eu precisava hoje. Eu acho que esses encontros, eles vão além do escrever, eles vão além da gaveta, vão além da vergonha de publicar, ou de publicar e não dizer o nome, ou, enfim, né? Porque eu acho que o que conta mesmo no final é isso aqui. Então, eu acho incrível assim, todo mundo, de algum jeito, ter falado era isso que eu precisava hoje. Era essa frase que eu tinha que ouvir. Então, isso só se dá no encontro, né? E aí, Cris, eu acho que você é uma grande organizadora, é até pouco, né? Nem sei qual a palavra é agora, né? Você é uma catalisadora, eu acho. Você é esse elemento que faz essa catalisação e que junta uma coisa com a outra, mas transforma numa terceira que já não tem mais nada a ver com aquelas anteriores. Então, eu acho que isso é que é o... Né? Eu não sou boa de química, né? Mas a gente estudou isso em química, né? Tem um elemento aqui, outro aqui, aparece um terceiro que forma uma quarta coisa. Mas eu acho que você tem esse dom de ter juntado a gente e ter... Cada uma, em algum momento, se coloca. No livro, pessoalmente, no blog. Acho que você está de parabéns. Eu agradeço, mas, na verdade, assim, a gente sempre se espelha em alguém, né? E eu tenho grande admiração pelo Francisco Gregório. Ontem a gente teve um encontro, né, do grupo de estudos, ele estava presente, e eu esqueci de dizer isso para ele. E ele faz isso o tempo todo, ele fez isso ontem. Nas oficinas de contação de história do Gregório, ou em qualquer evento que ele participe, o que é que ele faz? Ele abre espaço, ele puxa as pessoas,
ele coloca a pessoa em destaque e ele sai de cena. Ele abre espaço para as narrativas e ele vai tecendo um encantamento a partir disso. Então, é totalmente diferente do que a gente vê na maior parte das pessoas que querem chamar atenção só para elas mesmas, né? Eu tenho um nervoso danado quando a pessoa fala assim, porque lá na minha tese de doutorado em Oxford, a gente fica se sentindo ninguém, né? Então, essas pessoas que aproximam, essas pessoas que abrem espaço, não é? É muita riqueza. É aquela frase do Sérgio Vaz, né? O humilde é uma pessoa grande que trata todas as outras como se fossem maiores. Então, é inspiração no Gregório. O Gregório faz isso o tempo todo, e sem você perceber. É uma coisa linda. Mas eu quero chamar a atenção também, Marta, que eu achei linda a tua produção, porque você conversa com o poeta, né? Então, é um recurso que a gente pode usar nesses dias de solidão, né? Então, da gente criar diálogos ficcionais com quem dialoga com a gente, literalmente, né? Então, na última frase lá, tua, que está na página 107, é o Drummond, né? É o Carlos que diz para você, vai, Marta, anda, abre a janela, a aurora sempre estará lá, sem mistificações. E é verdade, né? O sol nasce todo dia. Então, é muito bom conectar com essa energia da aurora, né? Bom, Cris, eu não acho que não é só... o sol não nasce, o sol dá um espetáculo todo dia. Que lindo! E a gente... o espetáculo de nascer, de ir embora, eu muitas vezes vejo, mas o de nascer eu nunca vejo. Mas é um espetáculo, né? Que a gente tem assim na frente da gente para olhar, tem que estar de olho aberto. Com certeza. E uma outra coisa que eu queria tocar nesse assunto, que eu sempre fico muito curiosa de como cada autor vai escrever o seu mini currículo, que palavras ele vai escolher para se apresentar publicamente. E sempre é incentivado que você possa brincar com isso. Você não precisa ser aquele currículo, um látis, sabe? Parece até cachorro, né? Látis. Aquela coisa dura que você pode brincar. E eu fico encantada, por exemplo, aqui tem a Denise Lopes. Ela escreveu assim, sobre ela mesma, né? Nasceu nas vésperas da primavera carioca. Se perde e se acha no prazer das histórias, da poesia, e costuma andar por aí conversando com velhas casas. Acorda para ver o dia nascer e ouvir os primeiros cantos dos pássaros. Deseja aprender a voar mais alto na escrita e em todas as formas de amor. Que lindo! Não é lindo isso? Tem várias outras que são assim bem inspiradas. Onde está isso, Cris? Esse é lá no final, né? Que tem as apresentações. Tá. Então, nem tem página, mas você está na ordem alfabética. Esse é da Denise. Que lindo, que lindo. Então, é legal também que a gente sempre se inspira, né? Na verdade, esse é o conceito do caldeirão cultural. Ninguém tem uma ideia, a gente bebe, a gente vai se inspirando. Por isso que a gente faz os círculos, né? Vamos entrando em contato com essas narrativas. De repente, tem uma palavra que acorda a gente, que pesca a gente, né? Vocês falaram algumas aqui, ó. Encaminhar a minha voz para outros lugares que não as minhas gavetas. Isso foi dito pela Ana Cristina Leonardos. Eu adoro receber aquele envelope aéreo por debaixo da porta. Que a Rosinha falou. Essa é uma imagem linda, não é? Lindo. Então, a gente vai se inspirando e vai aprendendo a brincar a sério. Não brincar a sério, né? Cris, queria trazer uma coisa aqui da Marta que acabou de falar, da Marta Estima Escodro.
Traz. Nesse Conversa com o Poeta, antes eu só queria dizer que essa coisa que ela destacou, que quase todas nós dissemos, que isso tudo que a gente está vivendo hoje era tudo que a gente precisava, é como se a gente estivesse num momento de reconhecimento daquilo que a Tiene fala, que nós estamos todas entrelaçadas. É como se fosse o momento da gente olhar para as nossas raízes, que está tudo lá entrelaçadinho, né? Mas tem um trecho muito lindo nesse Conversa com o Poeta, que é assim: Marta, por isto te digo, chegou um tempo que não adianta morrer. A vida é uma ordem. Cara, escrever, botar no peito nesses tempos de pandemia, entendeu? Bota na parede, eu defendo Bota isso. na parede. Escreve na parede. Isso. Vou escrever, Marta. Gente, a gente está encaminhando para uma finalização, né? Estamos programados para terminar daqui 5 minutos. Quem está aí com alguma coisa, querendo sair, querendo falar, aproveite. Diana ficou sorrindo. Eu preciso sair para o meu outro compromisso. Tá e bom. agradeço muito a vocês e pretendo voltar, tá bom? Tá joia, Obrigada. Felicidades. Obrigada, Cristina. Tchau. Diana, que ficou com um sorriso tão bonito o encontro todo, quer dizer alguma coisa? Bota a sua palavra na roda, esse é um exercício super importante, vai. Aciona o microfone. Isso. Então, eu me lembrei de algumas imagens assim poéticas na minha vida, e uma delas foi a cena quando eu estava noiva e meu noivo tinha ido embora para a casa dele e ficou uma marca da cadeira de rodas, porque ele era cadeirante, né? E isso foi para mim foi uma cena assim poética, né? Aquela marca que ficou no chão de casa, né? E aí eu lembrando assim de algumas de pessoas, das características de pessoas assim que iriam ter um outro olhar daquilo ali, né? Então, para umas, né, algumas pessoas iriam ter uma visão poética, para outras iriam ver apenas um rastro ali, ia chegar a passar o pano e pronto, né? Então, essa coisa da gente contemplar, né? Da gente não deixar passar despercebido essas coisas, né? Então, esse olhar poético, esse olhar para a vida, né? Então, quando ela falou aí na questão do viver, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente não perder essas oportunidades, né? Não deixar de ter esse olhar, estar presente para esses detalhes, né, que acontecem na vida da gente. E a outra coisa que me veio também é que eu escrevi uma vez um poema para os meus alunos, né? E eu senti assim que aquele poema talvez não tivesse acabado, tivesse inacabado, né? Mas eu não consegui ir adiante ainda. Eu deixei ele lá, ficou aqui e pronto. Então, eu vou deixar aqui. Quem sabe, vou dar um tempo, quem sabe aparece mais alguma coisa, né? Então, me lembrei dessas duas, né? Dessas duas coisas que aconteceram na minha vida. Né? Que maravilha, Diana. Escreva sobre isso, porque é isso, né? A gente procura os poetas porque eles nos ajudam a enxergar o mundo, a olhar as coisas. Fala, Rosinha.
Diana, você me trouxe uma lembrança muito bonita, muito. Eu me identifiquei muito com essa fala, porque aos 16 anos, o meu primeiro amor era cadeirante, e foi um amor avassalador. Então, essas pequenas coisas, eu me identifiquei muito. Um abraço para você. Que maravilha. Cris Silva quer dizer alguma coisa? Ficou aí observando o tempo todo, o que você está sentindo? Hoje não, hoje eu estou à la Rubem Alves, estou só na escutatória. Tá ótimo, então. Então, minha gente querida, muito obrigada pela presença. No sábado eu vou fazer outro encontro, né? Algumas pessoas já sinalizaram que vão participar. Se vocês quiserem participar de novo, tá liberado, pode convidar, então é tudo aberto mesmo, tá bom? Então, muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos. Então, vamos lá. Quem Vale quiser a sair pena. na foto, liga aí a câmera. Oi, Nilva, bem-vinda. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Tcharam! Pronto, gente querida. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.